Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre assistência de enfermagem e saúde mental. Eu resolvi gravar esse início de vídeo de uma forma um pouco diferente, tá, hoje. Faz dias já que a gente não se vê, né? Então eu achei legal esse contato um pouco mais aproximado, né? Então, na aula de hoje, nós iremos falar um pouco sobre o transtorno de personalidade, que é muito interessante, tá? E que tenho certeza que muitos de vocês vão começar a pensar, se conhece, né? Alguém que sofre desse transtorno. Gente, os transtornos de personalidade, em geral, eles são padrões generalizados e persistentes de perceber, reagir e se relacionar, né, que causam sofrimento significativo ou comprometimento funcional. Eles variam significativamente em suas manifestações, mas acredita-se que todos sejam causados por uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Muitos tornam-se menos graves com a idade, tá? Mas certos traços podem persistir com algumas intensidades após os sintomas agudos, né, que levam ao diagnóstico de transtorno, então, e acaba então diminuindo com o tempo. O diagnóstico ele é clínico, tá? O tratamento então é feito com terapias psicossociais e algumas vezes também terapia medicamentosa. Bom, os traços de personalidade eles representam padrões de pensamentos, de percepções, de reação e de relacionamento que permanecem então relativamente estáveis ao longo do tempo. Os transtornos de personalidade existem quando esses traços se tornam tão pronunciados, rígidos e mal adaptativos, né, que prejudicam então o trabalho ou até mesmo o funcionamento interpessoal. Essas mal adaptações sociais podem causar sofrimento significativo em pessoas com transtorno de personalidade e naqueles que também estão em volta delas. Para as pessoas com transtorno de personalidade, ao contrário, né, de que muitos outros que procuram aconselhamento, o sofrimento causado pelas consequências dos seus comportamentos sociais mal adaptativos, geralmente é a razão pela qual eles buscam tratamento, tá? Em vez de qualquer desconforto com seus próprios pensamentos e sentimentos, tá? Não sei se vocês entenderam. Então eles geralmente não procuram ajuda para entender esse comportamento que eles estão tendo, tá? Então, mas sim para entender por que as pessoas estão fazendo aquilo com elas. Por que todos se voltam contra ela? Por que as pessoas ficam conspirando contra ela? Então, os transtornos de personalidade geralmente começam a tornar-se evidentes durante o final lá da adolescência, tá? Ou até mesmo no início da vida adulta. Embora às vezes os sinais sejam aparentes mais cedo, tá? Mesmo durante a infância. Traços e sintomas eles vão variar consideravelmente, tá? Em termos de tempo, quanto ao tempo, né, que eles persistem, e muitos acabam desaparecendo então com o tempo também. O Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, né, quinta edição, que é o DSM-5, ele lista 10 tipos de transtornos de personalidade. Embora a maioria dos pacientes que correspondam aos critérios de um dos tipos, né, também acaba preenchendo critérios de mais de um dos tipos, tá? Alguns tipos, por exemplo, antissocial, borderline, eles tendem a diminuir ou desaparecer com a idade, tá? Já outros, como transtornos obsessivos compulsivos ou esquizotípicos, a probabilidade é bem menor. Cerca de 10% da população geral e até metade dos pacientes psiquiátricos em unidades hospitalares e ambulatoriais tem esse transtorno então, de personalidade. No geral, não há distinções claras em termos de sexo, tá? Ou até mesmo classe social, né? Classe socioeconômica, né?
e até mesmo de raça. Mas no transtorno de personalidade antissocial, homens superam as mulheres uma proporção de 6:1, tá? Então 6 homens para uma mulher. Já no transtorno de personalidade borderline, as mulheres superam os homens então de 3:1, tá? Então tem essas diferenças. Para a maioria dos transtornos de personalidade, os níveis de hereditariedade são de cerca de 50%, o que é semelhante ou até mais alto do que aqueles muitos outros transtornos psiquiátricos que a gente já até viu. Esse grau de hereditariedade vai contra a suposição comum de que os transtornos de personalidade são falhas de caráter, principalmente moldadas de um ambiente adverso, né? É porque é muito comum a gente escutar, né? Ah, fulano tem transtorno de personalidade que veio de uma família desestruturada. Então não é verdade. O DSM-5 ele divide então esses 10 tipos de transtorno de personalidade em 3 grupos, A, B e C, tá? Com base em características que são mais semelhantes entre eles. Daqui a pouco então eu vou lá para o computador, né? Porque daí eu montei slides mostrando melhor, né, as características de cada um, né, desses 10 tipos. Desculpa o barulho, gente, eu estou no quintal de casa e faz muito barulho de carro. Então depois eu vou passar sobre cada um deles. Mas eu vou explicar só rapidamente o que caracteriza, só para vocês entenderem um pouquinho, brevemente, né, sobre quais são então esses 3 grupos, A, B e C. O grupo A é caracterizado por parecer estranho ou excêntrico, tá? Então eles vão contemplar os seguintes transtornos de personalidade. Primeiro, que é o paranoide, tá? Que ele tem muito a ver com desconfiança e suspeita. Esquizoide, que está relacionado com desinteresse em outras pessoas. E o esquizotípico, tá? Que são de ideias e comportamentos excêntricos. O grupo B é caracterizado por parecer dramático, emocional ou errático, tá? Então aqui ele vai contemplar 4 tipos, tá? 3, que é o antissocial, que ele tem uma irresponsabilidade social, desrespeito também pelos outros, muita falsidade e manipulação dos outros, né, para um ganho pessoal, né? O borderline, que é uma intolerância de estar sozinho e desregulação emocional. O histriônico, que é muito característico pela busca de atenção. E o narcisista, tá? Que é a autoestima desregulada e frágil, tá? E subjacente à grandiosidade aparente. E o grupo C, ele é caracterizado por parecer ansioso ou apreensivo, tá? Então aqui também vai contemplar os seguintes transtornos de personalidade, que também são 3, que é o esquivo, né? Evita contato interpessoal por causa da sensibilidade de rejeição. O dependente, que ele é muito submisso, né, à necessidade de ser cuidado. E o obsessivo compulsivo, que daí é caracterizado pelo perfeccionismo, pela rigidez e obstinação. Falando sobre sinais e sintomas, né, de acordo com o DSM-5, então, de acordo com o DSM-5, os transtornos de personalidade são principalmente problemas como autoidentidade e funcionamento interpessoal, tá? Nos problemas de autoidentidade, pode se manifestar como uma autoimagem instável. Por exemplo, as pessoas flutuam entre verem-se como bondosas ou cruéis, né? Ou como inconsistência nos valores, né, objetivos e até mesmo aparência. Por exemplo, as pessoas são profundamente religiosas na igreja, mas profanas e desrespeituosas em outros lugares. E sobre os problemas de funcionamento interpessoal, normalmente se manifestam ao não conseguir estabelecer ou manter relacionamentos íntimos ou por insensibilidade com outras pessoas. Por exemplo, ele é incapaz de criar empatia, tá? Então, pessoas com transtornos de personalidade parecem muitas vezes incoerentes, confusas e frustrantes, né, para aqueles que estão em volta dela. Essas pessoas podem ter muita dificuldade em entender os limites entre elas mesmas e os outros, né? Sua autoestima ela pode ser
inapropriadamente alta ou até mesmo baixa. Tá? Importante, gente, pessoas com transtorno de personalidade, elas podem não reconhecer que tem esse problema. Tá? Então, agora que eu fiz essa introdução bem breve sobre o transtorno de personalidade, né, agora eu vou para o computador, né, para a gente dar seguimento então na aula. Tá? Até logo. Olá pessoal, vamos então dar seguimento na aula. Peço desculpas, gente, que aquela primeira parte do vídeo ficou muito barulhento, tá? Eu gravei ele bastante cedo, então pode ver que eu estava com muita cara de sono, voz de sono também. Tentei gravar antes dos vizinhos começarem a trabalhar, mas eles já iniciaram já batendo ali, né? Porque é uma oficina mecânica. Então, desculpa ali o som que ele ficou bastante estridente em algumas partes. Bom, gente, então dando continuidade então a essa aula, né, de transtorno de personalidade. Vou colocar aqui uma definição de personalidade que eu acabei não falando lá no início, tá? Então, basicamente, quando falamos, né, sobre esse transtorno, precisamos saber o que é a personalidade. Então, personalidade ele é definido como uma organização dinâmica do sistema psicobiológico do indivíduo que determina sua maneira única de interagir com o meio. Tá? Então, por meio dessa definição, nós vamos então conseguir desvelar o que é esse transtorno, né? Esse transtorno, então, basicamente, vai afetar esses indivíduos, então, de forma que ele não consiga, ou ele consiga interagir com o meio de uma forma um pouco peculiar, tá? Então, como eu falei já lá no início, nós temos 10 tipos de transtorno de personalidade, e eles são divididos em 3 agrupamentos. Tá? Agrupamento A, o agrupamento B e o agrupamento C. Nessa parte da aula, nós vamos falar então sobre cada uma delas. Tá? Então eu não vou repetir aqui novamente quais são, porque nós vamos então começar a falar sobre cada uma delas. Tá? Então eu vou tentar falar um pouco mais rápido para também não estender muito essa aula, tá? Porque é um conteúdo bastante extenso, né? Já que são 10. Começando lá pelo agrupamento A, as características comuns a esse agrupamento então basicamente a estranheza, né, que é bem característico, a excentricidade e distanciamento afetivo e social. Tá? Então, o temperamento predominante para esse agrupamento A é a baixa dependência de gratificação. Nele vai entrar 3 tipos então de transtorno de personalidade, que são a paranoide, a esquizoide e a esquizotípica. Tá? Nós vamos sempre falar mais ou menos nessa mesma ordem que eu estou apresentando. Tá? Então, o primeiro que eu vou falar aqui é a personalidade paranoide. Tá? Então, a característica essencial do transtorno de personalidade paranoide é um padrão invasivo de desconfiança e suspeita quanto aos outros, tá? De modo que seus motivos são interpretados como malévolos. Esse padrão ele tem início no começo da vida adulta e ele está presente em uma variedade de contextos. Tá? Então, os indivíduos que são paranoides, eles supõem que as outras pessoas os exploram, tá? Então prejudicam ou até mesmo enganam, ainda que não existe qualquer evidência apoiando essa ideia, tá? Mas para eles isso ocorre. Então eles suspeitam, com base em pouca ou nenhuma evidência, que os outros estão conspirando contra eles, tá? E que poderão atacá-los subitamente. Tá? Então, no momento que menos está esperando, alguém vai atacar ele. Tá? Então, e a qualquer momento e também sem qualquer razão. Esses indivíduos eles costumam acreditar que foram
profunda e irreversivelmente prejudicados por outras pessoas, tá? Mesmo que para tal não existam evidências objetivas. Eles também se preocupam com dúvidas infundadas quanto à lealdade, confiabilidade também de seus amigos ou colegas, cujas ações são minuciosamente examinadas, sabe, em busca de evidências de interações mais hostis. Então, para vocês verem como que é diferente, tá? Qualquer desvio percebido, então, na confiabilidade ou lealdade, serve, então, para apoiar suas suposições básicas, tá? Então, eles sentem-se tão perplexos quando um amigo ou colega lhes demonstra lealdade que eles acabam não conseguindo confiar ou acreditar, tá? Então, quando enfrentam dificuldades, eles esperam ser atacados ou ignorados pelos amigos ou colegas. Então, os indivíduos com esses transtornos, eles relutam em ter confiança ou intimidade com outras pessoas, justamente pelo medo de que as informações que compartilham eles sejam usados contra eles, né? Então, eles podem, por exemplo, recusar-se a responder perguntas pessoais, afirmando que as informações não é da conta de ninguém, sabe? Então, eles leem significados ocultos, humilhantes e ameaçadores em comentários ou observações até mesmo benignas. Por exemplo, o indivíduo com esse transtorno pode interpretar um engano genuíno cometido por um balconista como uma tentativa de enganar ele no troco, né? Ou pode interpretar uma observação bem humorada e casual, feita por algum amigo, algum colega mesmo de trabalho, como se fosse algo sério, tentando então atacar o caráter dele. Elogios frequentemente são bem mal interpretados, tá? Por exemplo, um cumprimento por uma nova aquisição interpretado como uma crítica a seu egoísmo, sabe? Um elogio por uma conquista acaba sendo interpretado como uma tentativa de forçar ele a um desempenho maior e melhor, quando eles também podem interpretar uma oferta de auxílio como uma crítica, por não estarem fazendo o suficiente, né, por conta própria, ele está precisando de ajuda. Os indivíduos com esse transtorno, eles guardam rancores persistentes e relutam também em perdoar os insultos, tá? Ofensas ou deslizes dos quais pensam que eles têm sido vítimas. Eles também guardam pequenos deslizes causam grande hostilidade, tá? Então, os sentimentos hostis persistem por muito tempo, uma vez que estão constantemente vigilantes quanto às intenções nocivas dos outros. Então, eles acham muito frequentemente que o seu caráter ou mesmo a sua reputação foram atacados ou que, de alguma forma, eles foram menosprezados. Então, o seu contra-ataque ele é bem mais rápido, então ele vai reagir também com raiva aos insultos percebidos. E, por fim, nessa personalidade paranoide, os indivíduos com esse transtorno eles podem ser patologicamente ciumentos, tá? Então, frequentemente, suspeitando então da fidelidade, por exemplo, do seu cônjuge ou parceiro sexual, sem qualquer justificativa adequada para isso, tá bom? Bom, agora vamos passar para a segunda categoria aqui dentro dessa classificação A, né, que é a personalidade esquizoide. A característica essencial, né, do esquizoide é um padrão invasivo de distanciamento de relacionamentos sociais e uma faixa restrita de expressão emocional em contextos interpessoais. Então, esse padrão ele começa no início da vida adulta
e ele vai apresentar em vários contextos também. Tá? Como, por exemplo, aqui, os indivíduos com transtorno então, de personalidade esquizoide, eles parecem não possuir um desejo de intimidade. Tá? Então, mostram-se indiferentes às oportunidades de desenvolver relacionamentos íntimos e parece também não ter muita satisfação do fato de fazerem parte de uma família ou de um grupo social. Eles preferem também passar seu tempo sozinhos ou estarem com outras pessoas. Né? Então, com frequência, eles parecem ser socialmente isolados ou solitários. Tá? Então, quase sempre escolhendo atividades ou passatempos mais solitários que não envolvam interação com outras pessoas. Aqui está o que eu acho. Eles preferem tarefas mecânicas ou abstratas, tá? Tais como jogos matemáticos ou de computador. Podem ter pouco interesse também em experiências sexuais com outras pessoas. E tem prazer também em poucas atividades, tá? Isso se tiver alguma atividade assim, que eles sintam mais prazer. Existe geralmente uma experiência reduzida também de prazer em experiências sensoriais, tá? Ou interpessoais também, tais como caminhar na praia ao pôr do sol ou até mesmo fazer sexo. Então esses indivíduos eles não têm amigos íntimos ou confidentes, exceto possivelmente algum parente, geralmente ainda em primeiro grau, tá? Que são os parentes mais próximos. Os indivíduos, então, esquizoides, frequentemente se mostram indiferentes à aprovação ou crítica e parecem não se importar com o que os outros pensam também deles. Tá? Então, não se importam mesmo. Eles podem também ignorar as sutilezas normais da interação social e, com frequência, não respondem adequadamente aos indicadores sociais, de modo que parecem socialmente ineptos ou superficiais também com eles mesmos, sabe? Então, geralmente, exibem um exterior mais insosso, sabe? Sem reatividade emocional, assim que seja mais visível. E raramente eles retribuem gestos ou mesmo expressões faciais, tipo um sorriso ou mesmo um aceno. Então ele é bem característico esse tipo de personalidade. O terceiro tipo que nós vamos falar é a esquizotípica, tá? Então essa daqui é um pouquinho mais longa. Então a característica essencial do esquizotípico é basicamente um padrão invasivo de déficits sociais e interpessoais, marcado por agudo desconforto e reduzida capacidade para relacionamentos íntimos, além de uma distorção cognitiva ou até mesmo perceptiva e comportamentos excêntricos, tá? Então esse padrão ele começa lá no início também da idade adulta e ele vai estar presente em uma variedade de contextos assim na vida desse indivíduo. Então esse tipo de pessoa, né, que tem o transtorno de personalidade esquizotípica, muitas vezes tem ideias de referência, né? Isto interpretações incorretas, né, e de incidentes causais e acontecimentos externos como se tivesse um significado particular e incomum, tá? E especialmente destinado a eles até. Tá? Então, lembra-se bastante, como que o esquizotípico lembra muito da esquizofrenia, tá? Então, vocês podem ver traços aqui das características do esquizotípico que são muito parecidos também com a esquizofrenia. Então essas ideias elas podem ser caracterizadas e são diferenciadas dos delírios de referência
nos quais as crenças então são mantidas por convicção delirante. Esses indivíduos então eles podem ser supersticiosos ou preocupar-se com fenômenos paranormais que estão fora das normas da sua cultura, sabe? Então, como eu coloquei aqui, superstições, crenças, tá? Também porque eles podem pensar que possuem poderes especiais de pressentir acontecimento ou de ler os pensamentos de outras pessoas. Eles podem crer que possuem controle mágico sobre as outras pessoas, o qual pode ser implementado diretamente. Por exemplo, acreditar que o cônjuge está levando o cachorro para passear na rua porque ele pensou que isso poderia ser feito uma hora atrás. Tá? Aconteceu tal coisa, mas isso aconteceu porque eu pensei minutos antes. Né? Ou vamos pegar no exemplo ali de hoje cedo, né, que eu estava no início, né, dessa videoaula, que estava lá passando bastante carro barulhento. Então, esse tipo de indivíduo esquizotípico poderia, por exemplo, associar a passagem de moto barulhenta com algo que ele já tinha pressentido minutos antes que iria acontecer. Mesmo sendo aqui uma rua bastante movimentada, que toda hora passa moto, passa carro, né? Então, coisas simples que ocorrem, eles evidenciam como se fosse ele tivesse esse controle, tá? Então, através então do cumprimento de rituais mágicos, como, por exemplo, passar por determinado objeto 3 vezes, então para evitar uma certa consequência. Tá? Então pode ocorrer. Também alterações da percepção pode estar bem presente. Tá? Por exemplo, sentir a presença de outra pessoa, ou ouvir uma voz murmurando seu nome. Bem parecido então lá com os esquizofrênicos. Tá? Seu discurso pode incluir construções idiosincráticas, tá? Sendo frequentemente desconexo. Também bastante vago, porém sem um real descarrilhamento ou incoerência. Tá? Que isso daí sim geralmente ocorria lá nos esquizofrênicos. Tá? As respostas podem ser demasiadamente concretas ou abstratas, e as palavras ou conceitos que ocasionalmente, né, são aplicados de uma maneira mais incomum. Como, por exemplo, a pessoa pode afirmar que ela não estava conversável lá no trabalho. Então, os indivíduos com esse transtorno, eles são frequentemente desconfiados, podendo ter ideação paranoide, como, por exemplo, acreditar que os colegas de trabalho estão decidindo estragar sua reputação junto ao chefe lá do departamento, né, da empresa onde eles trabalham. Então, eles geralmente também não são capazes de lidar com toda a faixa de afeto e indicadores interpessoais necessários para um relacionamento bem sucedido, sabe? Então, de modo que muitas vezes parecem interagir com os outros de maneira inadequada, assim, mais rígida ou mais constrita. Esses indivíduos também muitas vezes são considerados esquisitos ou excêntricos, né, por causa do maneirismo, né, que é mais incomum. Então, pelo seu modo mais desleixado, que geralmente ele né, na forma de se vestir, é daqueles que não combina nada com nada, sabe? As roupas, pega qualquer uma mesmo, tá? Então, bem como pela sua desatenção também às convenções sociais mais habituais, como, por exemplo, evitar o contato visual, usar roupa manchada de tinta ou que já não serve, ser incapaz de participar de bate-papo assim mesmo com os colegas. Então, eles têm muita dificuldade com isso. Também esses indivíduos esquizotípicos, eles vivenciam os relacionamentos interpessoais como problemáticos.
e sentem desconforto também na interação com outras pessoas. Embora possam expressar infelicidade acerca da sua falta de relacionamento, seu comportamento também sugere pouco desejo em ter contato íntimo, tá? Como resultado, então, eles habitualmente têm poucos ou nenhum amigo mais íntimo também, ou confidente, né? Exceto, igual no anterior, se for um parente já de primeiro grau. E aqui, né, pro final, eles sentem-se ansiosos também em situações sociais, tá? Particularmente aquelas que envolvem pessoas estranhas, tá? Pessoas que eles não é do convívio normal assim deles. Bom, gente, com isso a gente finaliza essa primeira parte aqui do agrupamento A, tá? Então nós falamos sobre as personalidades paranoide, a esquizoide e a esquizotípica, tá? Então percebam então que todos esses que eu falei, então tinha essa característica comum, que era da estranheza, da excentricidade e também do distanciamento afetivo ou social. Então isso é uma característica muito comum a esses 3 tipos, né, de personalidades. Agora nós vamos falar sobre o agrupamento B. Esse agrupamento ele é bem legal, tá? Então vai entrar 4 tipos de personalidades e a característica comum deles é a teatralidade, a impulsividade e o desajuntamento social. Tá? O temperamento predominante desse grupo é a alta busca por novidade. Tá? Então, dentro desses 4 tipos que eu falei, que vai entrar, vai ser o antissocial, o narcisista, o histriônico e o borderline. Tá? Que inclusive o borderline está muito em alta hoje em dia. Né? Então, vamos começar aqui com a personalidade antissocial. Gente, quando a gente fala aqui antissocial, é bem diferente do que no senso comum a gente acaba falando, tá? Então, muitas vezes a gente fala, fulano é antissocial, e a gente às vezes não sabe nem o que significa antissocial, tá? Então, vocês vão ver que dentro dos transtornos de personalidade, o antissocial ele é bem diferente, vocês vão ver. Vou falar aqui então sobre ele. Vocês vão ver que a noção que vocês tinham de antissocial é bem diferente do que realmente é dentro, claro, dos transtornos de personalidade. Tá? Então, a característica essencial do antissocial é um desvio invasivo de desrespeito e também de violação dos direitos dos outros, tá? Que vai iniciar lá na infância ou mesmo no começo da adolescência e ele vai continuar também lá na vida adulta. Então esse padrão ele também é conhecido como psicopatia ou sociopatia ou também, né, como um transtorno de personalidade dissocial. Tá? Então uma vez que ele é a armadilha, que se pode dizer assim, e também a manipulação, eles são aspectos muito centrais assim desse tipo de transtorno de personalidade. E por que é de armadilha, de manipulação? Vocês vão entender por quê, tá? Então ele pode ser de especial utilidade, essas características, para integrar as informações adquiridas pela avaliação clínica sistemática com informações coletadas a partir de fontes colaterais. Tá? Então, para receber esse diagnóstico, o indivíduo ele tem que ter pelo menos 18 anos. Tá? Então, mesmo que vai iniciar lá no final da adolescência, no final do estado como criança, já no começo da adolescência, pode já então aparecer essas características, mas ele só vai poder ser diagnosticado como antissocial quando ele tiver pelo menos 18 anos. Então, ele vai ter alguns anos já aparecendo então essas características. Tá? Também, além de ter pelo menos 18 anos, também tem que ter tido uma história
de alguns sintomas, né, do transtorno de conduta que seja antes dos 15 anos, tá? Então, por isso que eu disse que é mais no final lá da infância, no começo da adolescência, tá? Então, até os 15 anos, geralmente já tem que aparecer algumas dessas características, para daí, quando for, né, acima dos 18 anos, fazer então esse diagnóstico. Claro que vai ser o diagnóstico com um médico psiquiátrico, tá? O transtorno, então, da conduta, ele vai, então, envolver um padrão de comportamento repetitivo e persistente, no qual ocorre violação, então, dos direitos básicos dos outros, ou mesmo de normas ou regras sociais, que são importantes, né, e adequadas para a idade. Então, os comportamentos específicos, né, característicos do transtorno da conduta, né, que é aqui do antissocial, eles ajustam-se a uma dentre 4 categorias, como agressão a pessoas e animais, destruição de propriedade, defraudações ou furtos, ou até mesmo sérias violações de regras, tá? Então, o comportamento de comportamento antissocial, ele persiste pela idade adulta. Os indivíduos que são, né, então, antissocial, eles se conformam às normas, eles não se conformam, né, às normas pertinentes a um comportamento, então, dentro dos parâmetros legais. Então, eles não conseguem seguir regras, tá? Então, eles podem realizar repetidos atos que constituem motivo de detenção, tá? Quer sejam eles presos ou não. Tais como eu já disse anteriormente, lá, tipo de destruir propriedade alheia, importunar os outros, roubar. Eles se dedicam a essa contravenção, tá? Contravenção. As pessoas com esse transtorno, então, eles desrespeitam os desejos, os direitos ou até mesmo os sentimentos alheios. Tá? Então, frequentemente, eles enganam ou manipulam os outros, né, a fim de obter vantagem pessoal, né, ou até mesmo algum tipo de prazer, né, como, por exemplo, obter dinheiro, sexo ou mesmo poder. Eles podem mentir repetidamente, tá? Usar nome falso, ludibriar ou até mesmo fingir, tá? Então, um padrão de impulsividade pode ser manifestado, né, por um fracasso em planejar o futuro. Também as decisões são tomadas ao sabor do momento, de maneira mais impensada, né, e sem considerar também as consequências para ele mesmo, né, e para os outros, o que pode levar então a mudanças súbitas de empregos, de residência, até mesmo de relacionamentos. Então, os indivíduos, né, que são antissociais, eles tendem a ser irritáveis ou agressivos e podem repetidamente entrar em lutas corporais, né, ou até mesmo cometer alguma agressão física, inclusive tipo espancamento do cônjuge ou dos filhos, sabe? Bem agressivo mesmo. Os atos agressivos cometidos então em defesa própria ou também de alguma outra pessoa que não são considerados evidências, né, para esse quesito. Também, então, esses indivíduos eles também vão exibir um desrespeito imprudente também pela segurança própria ou mesmo alheia, tá? O que também pode ser evidenciado pelo seu comportamento ao dirigir, né? No caso, velocidade, excesso, né, de velocidade, ou dirigir intoxicado, acidentes também, muitos acidentes. Eles podem engajar-se em algum comportamento sexual ou de uso de substâncias com alto risco, né, de consequências danosas. Eles podem negligenciar ou deixar também de cuidar de um filho, por exemplo,
ou de e acabar deixando então uma criança, por exemplo, em alguma situação de perigo. Então, esses antissociais também, eles tendem a ser consistentes e extremamente também irresponsáveis, né? Acho que isso já deu para vocês observarem já dentro dessas outras características, que geralmente eles são muito irresponsáveis, né? Comportamento também laboral é muito irresponsável, tá? Então pode ser indicado por períodos significativos de desemprego, né? Apesar de oportunidades disponíveis, né? Ou pelo abandono também de vários empregos, sem um plano realista de conseguir uma outra colocação. Então simplesmente abandonam, né, o emprego ou pelas características muito agressivas, às vezes acabam não conseguindo seguir regras, né? Então acaba sendo mandado embora, então muitas vezes ele fica desempregado por muito tempo. Então pode haver um padrão de faltas repetidas no trabalho, né? Não explicado por doença própria ou mesmo na família. Então a irresponsabilidade financeira é indicada por atos tais como inadimplência, e de deixar regularmente de prover o sustento dos filhos ou de outros dependentes, né? Os indivíduos também, esses indivíduos, né, eles demonstram também pouco remorso pelas consequências dos seus atos. Outra coisa também, eles podem mostrar-se indiferentes também ou oferecer uma racionalização superficial para terem por terem ferido ou mesmo maltratado ou roubado alguém, tá? Como por exemplo, a minha vida é muito injusta, ou porque ele é um perdedor e perdedor ele merece perder mesmo, ou sei lá, tipo, mas isso já ia acontecer de qualquer modo, sabe? Então explicações assim. Então esses indivíduos eles podem culpar as suas vítimas por serem tolas, tá? Ou por serem impotentes, ou por terem o destino que merecem. Acho que assim fica mais fácil de explicar. Também eles podem minimizar as consequências que são danosas, né, das suas ações, ou simplesmente demonstrar completa indiferença. Tá? Então esses indivíduos em geral eles não procuram compensar ou emendar a sua conduta, tá? Eles podem acreditar que todo mundo está aí para ajudar o número 1. Tá? E ele, no caso, vai ser o número 1, né? E que ele não deve respeitar nada ou ninguém para ele também não ser dominado. Tá? Então ele tem essa ideia de que ele é o número 1, todo mundo tem que baixar a cabeça para ele, e se um dia ele fazer alguma coisa boa, né, fazer uma ação boa, não maltratar alguém, isso vai mostrar uma falta de competência dele, digamos assim. Então ele vai sentir que ele está baixando a guarda e que alguma outra pessoa então pode dominar ele. Então ele não pode de forma alguma baixar a guarda e ele tem então sempre tendo essas condutas, tá? Bem, agora nós vamos falar sobre o próximo, que é a personalidade narcisista. Gente, isso aqui é bem legal, tá? O narcisista, a característica essencial dele é um padrão invasivo de grandiosidade, tá? Também de necessidade de admiração e falta de empatia, tá? Que começa lá no início da vida adulta e que vai estar presente em uma variedade de contextos. Os indivíduos, então, com esse transtorno, ele tem um sentimento grandioso da sua própria importância. Olha que interessante. Então, eles rotineiramente superestimam suas capacidades e exageram suas realizações. Então, frequentemente parecem presunçosos ou até mesmo arrogantes. Então, eles podem presumir que os outros atribuem o mesmo valor a seus esforços e surpreender-se quando não recebem o louvor que eles esperavam, né, ou que eles julgam merecer. Tá?
Então, um menosprezo, né, uma desvalorização também da contribuição dos outros frequentemente está implícito na apreciação exagerada das suas próprias realizações. Então, essas pessoas constantemente se preocupam com fantasias de sucesso ilimitado, também de poder, de inteligência, de beleza, também de um amor ideal. Eles podem ruminar acerca de uma admiração ou de privilégio também, a que teriam então direito a comparar a si mesmo com vantagens sobre as outras pessoas famosas ou privilegiadas, tá? Então, o indivíduo que é narcisista se acredita superior, se acredita ser especial ou único também, e ele espera ser reconhecido pelos outros por essas características que ele se auto-intitula. Então ele pode se achar que somente ele então consegue ser compreendido e apenas deve associar-se com outras pessoas que sejam especiais ou de situações elevadas, tá? Então podendo então atribuir qualidades de singularidade, de perfeição ou de talento àqueles a quem se associa. Tá? Então, os indivíduos com esse transtorno, eles acreditam ter necessidades especiais, que estão além do entendimento das pessoas comuns. Então, sua própria autoestima é amplificada, tá? Ou até mesmo espelhada, tá? Justamente pelo valor idealizado então, que atribuem àqueles que se associam. Então, eles tendem a insistir em ser atendidos apenas pelos melhores, digamos assim. Então, os melhores médicos, os melhores advogados, os melhores instrutores, os melhores cabeleireiros, tá? Ou então ou também pode se afiliar, né, aos melhores, né? As melhores instituições, mas também pode desvalorizar as credenciais daqueles que os desapontam. Tá? Então, os indivíduos com esse transtorno, geralmente eles exigem admiração excessiva. Sua autoestima é quase que invariavelmente assim, muito frágil. Eles podem preocupar-se com o modo como estão se saindo e no quanto eles são considerados pelos outros. Tá? Então isso frequentemente assume a forma de uma necessidade de constante atenção e também de admiração. Então eles podem esperar que sua chegada seja recepcionada com grande alarde, de as pessoas ficarem então perplexas então, pelo fato de que os outros não cobiçam tudo que ele possui. Tá? Então eles podem caçar elogios constantemente. É o famoso lá do pedir biscoito, sabe? Que é muito famoso hoje no Instagram, no Facebook, assim. Então, por vezes, de maneira também muito cativante, tá? Então tem um sentimento de intitulação, manifesta-se na expectativa irracional desses indivíduos de receber um tratamento especial, tá? Continuando aqui, como que esse é maior, eu tive que dividir ele em dois slides, tá? Eles esperam então ser adulados e ficam desconcertados ou até mesmo furiosos quando isso não ocorre. Eles podem, por exemplo, pensar que não precisam esperar na fila, que suas prioridades então são tão importantes que os outros deveriam mostrar deferência para eles, sabe? Então, tipo, meus problemas importam mais, ou eu preciso ser atendido primeiro, então, e os outros têm que entender, sabe? Então eles ficam irritados quando os outros deixam de auxiliar ele, tá? Em seu trabalho muito importante, pode-se dizer assim, né? Então esse sentimento de intitulação, combinado com uma falta de sensibilidade para os desejos e necessidades alheias, né? Então pode resultar na exploração consciente ou até mesmo involuntária dos outros.
essas pessoas também eles esperam que lhes seja dado o que desejam, ou julgar, que eles julgam também precisar, né? Não importando o que isso possa significar para os outros. Por exemplo, esses indivíduos então podem esperar uma grande dedicação da parte dos outros e sobrecarregá-los de trabalho sem levar em conta o impacto que isso possa ter nas suas vidas, sabe? Então eles tendem a formar amizades ou relacionamentos românticos somente se vislumbrarem a possibilidade de que a outra pessoa vá ao encontro dos seus objetivos, tá? Ou de outro modo que aumente a sua autoestima. Então eles frequentemente usurpam privilégios especiais e recursos extras que julgam então merecer por serem tão especiais. Os indivíduos então narcisistas, em geral, carecem também de empatia e têm dificuldade em reconhecer os desejos, as experiências subjetivas e até mesmo os sentimentos também dos outros. E eles também podem presumir que os outros se preocupam integralmente com o seu bem-estar e tendem também a discutir suas próprias preocupações em detalhes inadequados e até extensos, deixando de reconhecer que os outros também têm sentimento, que os outros também têm necessidades, tá? Então, meu problema é maior do que todos, eu tenho que ter maior privilégio nas coisas, porque realmente ele não vê que os outros também têm problemas, tá? Então, para ele, o problema dele sempre vai ser maior, tá? Então, esses indivíduos frequentemente desprezam ou se impacientam com outras pessoas que falam de seus próprios problemas ou preocupações. Eles não gostam disso. Então eles podem não perceber também a mágoa causada por seus comentários. Por exemplo, dizer alegremente a um ex-companheiro assim, né? Ah, agora eu encontrei o amor da minha vida, sabe? Não pensa no que isso, nesse comentário também pode gerar no ex-companheiro, tá? Então, alardear também a saúde diante de alguém, né, que está enfermo também, tipo, você nem está tão doente assim, isso daí é frescura, tá? Então, quando reconhecem as necessidades ou desejos ou sentimentos de outras pessoas, eles tendem a ver isso como sinais de fraqueza ou até mesmo de vulnerabilidade. Então, aqueles que se relacionam com indivíduos que são narcisistas, eles acabam então que descobrem neles uma frieza emocional e uma falta de interesse mútuo, tá? Então esses indivíduos frequentemente invejam os outros ou acreditam que os outros têm inveja dele também, tá? E eles podem também guardar rancor pelos sucessos ou posse dos outros, achando que seriam mais merecedores dessas realizações, admirações ou mesmo privilégios. Eles podem desvalorizar rudemente as contribuições dos outros, particularmente quando eles recebem reconhecimento ou elogios por suas realizações. Então, comportamentos arrogantes e insolentes caracterizam esses indivíduos, tá? Eles frequentemente exibem atitudes snobs, desdenhosas ou até mesmo descontentes, tá? Tô falando, acho que um pouco rápido, mas essa aula ainda assim vai ficar bem extensa, vai passar de 1 hora, mas é porque vocês, gente, daí vão parando, fazendo suas anotações, tá? Porque eu não posso também deixar o vídeo ficar muito longo, tá? Bom, partindo para o próximo, agora vem a personalidade histriônica, tá? Esse também é bem legal. A característica do histriônico, ele consiste em um padrão invasivo de emoção excessiva, tá? E um comportamento de busca por atenção que vai começar geralmente lá no início, né, da idade adulta, e ele vai estar presente em uma variedade de contextos, tá? Então, um indivíduo
que seja histriônico, eles se sentem desconfortáveis ou desconsiderados quando não são o centro das atenções. Então é a típica pessoa que gosta de ser o centro das atenções. Então eles são frequentemente animados e também muito dramáticos, tá? Então tendem a chamar a atenção sobre si mesmo e podem, de início, até encantar as pessoas com quem travam conhecimento pelo seu entusiasmo, aparente franqueza ou até mesmo pela sua capacidade de sedução. Então, tais qualidades, contudo, eles acabam perdendo sua força à medida que esses indivíduos, então, continuamente exigem ser o centro, então, das atenções. Então, eles requisitam esse papel de o dono da festa, né, digamos assim. Então, quando eles não são o centro das atenções, eles podem fazer algo dramático, tá? Por exemplo, inventar histórias, fazer uma cena já para chamar a atenção. Então essa necessidade frequentemente ele se manifesta em seu comportamento diante do clínico, né? Então, por exemplo, adular, trazer presentes, oferecer descrições dramáticas de sintomas físicos e até mesmo psicológicos de que cada consulta são substituídos por sintomas novos, tá? Quando vão passar por alguma consulta. A aparência e o comportamento também desses indivíduos com esses transtornos, eles são com frequência de forma inadequada, tá? Então, geralmente são sexualmente provocantes ou até mesmo sedutores. Um terceiro aqui, então, esse comportamento é dirigido não apenas às pessoas pelas quais o indivíduo demonstra, né, um interesse sexual ou mesmo romântico, mas ocorre em uma ampla variedade de relacionamentos sociais, ocupacionais, até mesmo profissionais, além do que seria adequado para um contexto social. Tá? Então, a expressão emocional pode ser superficial e também apresentar rápidas mudanças. Os indivíduos também com esse transtorno, eles usam consideravelmente sua aparência física para chamar atenção. Então, também eles empenham-se exclusivamente e excessivamente em impressionar os outros pela sua aparência, né, e despendem então de bastante tempo, de energia e de dinheiro, né, para sempre se vestir, né, para se arrumar. Então eles caçam elogios, né? Da mesma forma como eu falei agora há pouco sobre os narcisistas, eles também são os típicos biscoiteiros, né? Então justamente eles caçam elogios pela sua aparência e se aborrece com facilidade e, né, por algum comentário que seja crítico, né, acerca de como que eles estão, ou por uma fotografia, uma foto, né, que ele tá lá na foto. Então, se na sua opinião não saiu bem, né, naquela foto, então eles ficam muito irritados, tá? Então, esses indivíduos ele tem um estilo de discurso excessivamente impressionista e carente também de detalhes. Então, fortes convicções, em geral, são expressadas com talentos dramáticos, perdão, porém com um embasamento bem vago também e difuso, sem fatos ou mesmo detalhes, tá? Por exemplo, um indivíduo histriônico, ele pode comentar que determinado indivíduo é uma pessoa maravilhosa, sabe? Porém, ser incapaz de oferecer qualquer exemplo específico de quais qualidades que confirma essa opinião. Tipo, ela é uma pessoa maravilhosa. Tá, mas é maravilhosa em que sentido? Ele já não consegue expressar o que é isso, sabe? Então, os indivíduos com esse transtorno, eles caracterizam-se por autodramatização, teatralidade, uma expressão emocional muito exagerada.
eles podem embaraçar amigos e conhecidos também por uma excessiva exibição pública de emoções, sabe? Tipo, abraçar conhecidos casuais com um ardor mais exagerado, soluçar incontrolavelmente em ocasiões mais sentimentais de pouca importância, sabe? Ou até mesmo em tendo ataque assim de irritação, né, de fúria. Entretanto, suas emoções eles com frequência dão a impressão de serem ligadas e desligadas com demasiada rapidez, tá? Para serem profundamente sentidas, o que pode então levar à acusação de que eles estão fingindo, né? Então, uma hora está com aqueles sentimentos bem exagerados de felicidade e em momentos muito próximos já está com tendo ataques, né, de fúria. Então acaba passando essa impressão de que está fingindo, né, que é um fingimento. Então os histriônicos eles têm esse alto grau então de sugestionalidade, tá? Então suas emoções e sentimentos eles são facilmente influenciados pelos outros, né, ou por alguma tendência do momento, tá? Então se no momento agora saiu o iPhone 12, então esse indivíduo ele precisa do iPhone 12 antes que os outros também compram. Então para ele, ou se saiu um carro novo, ele precisa, ele vê como se fosse uma necessidade primária para ele. Coisas que muitas vezes são até fúteis, sabe? Então eles podem também ser confiantes demais, especialmente em relação a fortes figuras de autoridade, a quem veem como capacidades também, são capazes de oferecer soluções mágicas para os seus problemas, tá? Então eles também apresentam uma tendência a curvar-se a intitulações, intuições, ou até mesmo adotar convicções prontamente, tá? Então os indivíduos com esse transtorno muitas vezes consideram os relacionamentos mais íntimos do que eles são de fato, tá? Então eles acabam descrevendo praticamente qualquer pessoa recém-conhecida como meu amigo, meu super amigo, meu melhor amigo, sendo que às vezes a pessoa é um conhecido, sabe? Ou basicamente consideração, basicamente são essas as características da personalidade histriônica. Partindo agora para o borderline, essa palavra está muito em moda, né? E também gera muita dúvida do que vem a ser o borderline. Bom, gente, borderline é um padrão invasivo de instabilidade dos relacionamentos interpessoais, né? Também da autoimagem e dos afetos. E também tem uma acentuada impulsividade que começa no início da vida adulta e também acaba estando presente em uma variedade de contextos, tá? Então, o indivíduo com borderline, eles fazem esforços frenéticos assim, para evitar um abandono real ou até mesmo imaginário. A percepção então da separação ou da rejeição iminente ou a perda da estrutura externa pode então ocasionar profundas alterações da sua autoimagem, também no seu afeto, na sua cognição, no seu comportamento. Então esses indivíduos eles são muito sensíveis às circunstâncias ambientais. Eles experimentam intensos temores de abandono e raiva inadequada, mesmo diante de uma separação real de tempo limitado ou quando existem mudanças inevitáveis em seus planos, né? Por exemplo, uma reação de súbito desespero quando, por exemplo, uma consulta, com um psicólogo que está fazendo terapia e o psicólogo anuncia lá que é o final da sessão, né? Ou
É porque uma consulta normal assim não vai falar tanto sobre isso, mas uma com um psicólogo tá lá, tem, sei lá, 1 hora de consulta. Então, quando fala, ó, tá terminando a sua consulta, então ele já entra em desespero, tem um pânico ou fúria também quando alguém que é importante acaba se atrasando, mesmo que seja alguns minutos, sabe? Ou então quando precisa cancelar o encontro. Ou então, porque um amigo da escola ali, aí da faculdade mesmo, da sala, faltou. Nossa, daí vira um pânico mesmo, uma reação assim de desespero por essa perda. Mas mesmo que é uma coisa assim boba, né? Tipo, a pessoa não conseguiu ir na aula hoje, mas amanhã vai estar lá. Só que então tem esse desespero. Tá? Então eles podem acreditar que esse abandono, entre aspas, implica que eles são umas pessoas más. Tá? Então esse medo do abandono ele está relacionado à sua intolerância à solidão e uma necessidade também de ter pessoas com ele. Então seus esforços bem frenéticos assim para evitar o abandono pode incluir ações impulsivas, tais como comportamentos de automutilação ou até mesmo suicidas, que são bem característicos, bem caracterizados também nesse tipo aqui de indivíduos com borderline. Tá? Então eles podem também idealizar potenciais cuidadores ou amantes já no primeiro ou no segundo encontro. Tá? Então exigir que passem muito tempo juntas e compartilhar detalhes que são às vezes extremamente íntimos já lá na fase inicial de um relacionamento. Pode haver também uma rápida passagem na idealização para uma desvalorização, por achar que a pessoa não se importa o suficiente, que a outra pessoa ali não dá o bastante, porque não está ali o suficiente, que não gosta na mesma intensidade, sabe? Então, como que ele tem esse medo da solidão, ele acaba fazendo de tudo para tentar impressionar e para deixar achando, né, que a pessoa vai estar na mesma intensidade, e a pessoa que não tem essa mesma transtorno de personalidade, que vai então acabar agindo naturalmente, para ele então vai ver isso como algo ruim, vai ver como uma falta de interesse. Tá? Então esses indivíduos eles podem sentir também empatia e carinho por outras pessoas, mas apenas com a expectativa de que a outra pessoa estará lá, tá? Para também atender as suas próprias necessidades quando for, né, exigido. Esses indivíduos eles estão inclinados a mudanças súbitas e dramáticas em suas opiniões sobre os outros, né, que podem então ser vistas alternadamente como suportes benévolos ou mesmo como cruelmente punitivos, tais como mudanças frequentes, que frequentemente refletem a desilusão por uma pessoa cujas as qualidades de devotamento foram idealizadas, por cuja rejeição ou abandono são esperados. Então pode haver um distúrbio de identidade caracterizado por uma autoimagem ou sentimento de self, né, acentuado e persistentemente instável também. Outra coisa, mudanças súbitas e dramáticas são observadas também nessa autoimagem, caracterizada por objetivos, por valores, inspirações profissionais que estejam também sempre em constante mudanças. O indivíduo então pode exigir súbitas mudanças de opiniões e planos acerca da carreira, da identidade sexual, valores e tipos de amigos. Então esses indivíduos eles podem mudar subitamente no papel de uma pessoa suplicante e carente de auxílio para um vingador também implacável, assim, sabe, nos seus maus tratos.
embora geralmente possuem uma autoimagem assim, de malvados, os indivíduos com esse transtorno eles podem, por muitas vezes, ter o sentimento de que não existem em absoluto, tá? Então, tais experiências, habitualmente, eles ocorrem em situações nas quais o indivíduo sente a falta de um relacionamento significativo, de carinho, de apoio. E esses indivíduos, eles podem apresentar pior desempenho em situações de trabalho ou também de escolares, né? Por exemplo, quando não são estruturados. Os indivíduos também com esse transtorno, eles exigem e exibem impulsividade em pelo menos duas áreas potencialmente prejudiciais para si próprio, tá? Como aqui, né, gastos financeiros, sexo, uso de substâncias, direção imprudente, comer também impulsivamente. Continuando também aqui em borderline ainda. Decorrência de comportamento, gestos ou ameaças suicidas, né, ou de comportamento automutilante. Eles podem, acabei não falando, eles podem jogar também, fazer gastos irresponsáveis, comer em excesso, abusar de substância, engajar-se em um sexo inseguro ou até mesmo então dirigir de forma imprudente. Eu acho que na verdade eu acabei até falando sobre isso, né, no último slide lá. Então, de uma maneira recorrente, né, de comportamento, então eles fazem então gestos ou ameaças suicidas, né, de comportamento automutilante, né? Isso também já falei. Então, tô olhando aqui pelo relógio, gente, que essa aula tá muito grande já e acabo que tô repetindo algumas coisas e tá deixando ainda a aula mais longa ainda. Bom, continuando lá. A gente tá... Falta pouco, gente. Vai dar menos que 1h30, prometo. O suicídio, ele completado, ele ocorre em média de 8 até 10% também desses indivíduos, tá? Então é uma mortalidade bem elevada, assim, sabe, por suicídio. E os atos de automutilação, como por exemplo cortes, né, ou queimaduras e ameaças a tentativas de suicídio, eles também são bem comuns. As tentativas recorrentes de suicídio, eles são frequentemente a razão pelas quais esses indivíduos buscam auxílio, tá? Então, tais atos autodestrutivos geralmente são precipitados por ameaças de separação, ou por rejeição, ou por expectativas, né, que não assumam maior responsabilidades. A automutilação também pode ocorrer durante experiências dissociativas e frequentemente traz também alívio pela reafirmação da sua capacidade de sentir ou pela expiação do sentimento de ser mal. Tá? Então, os indivíduos com transtorno de personalidade borderline, eles podem apresentar instabilidade afetiva devido a uma acentuada reatividade no humor, como, por exemplo, disforia episódica intensa, irritabilidade ou ansiedade, em geral durando algumas horas ou raramente assim durar alguns dias, tá? Mas bem raro mesmo, geralmente algumas horas. O humor disfórico básico dos indivíduos, né, que têm borderline, muitas vezes é perturbado então por períodos de raiva, de pânico, ou desespero, e raramente ele é aliviado por períodos de bem-estar ou satisfação. Então esses episódios eles podem refletir extrema reatividade do indivíduo a estresses interpessoais.
Os indivíduos, então, com borderline, eles podem ser incomodados por sentimentos crônicos de vazio. E facilmente entediados, eles podem estar sempre procurando algo para fazer. Os indivíduos com esse transtorno, eles frequentemente expressam raiva intensa e de forma até inadequada ou têm dificuldade para controlar sua raiva. Eles podem exibir extremo sarcasmo, persistente, amargura ou até mesmo explosões verbais. A raiva frequentemente vem à tona quando um cuidador ou um amante é visto como negligente, como omisso, indiferente, ou quando está prestes a abandoná-lo. Tá? Então, tais expressões de raiva frequentemente são seguidas de vergonha e de culpa e contribuem para o sentimento de ser mal. Então, durante períodos de extremo estresse, pode ocorrer ideação paranoide ou sintomas dissociativos transitórios, né, como, por exemplo, a despersonalização, que eu coloquei aqui do sentimento dos sintomas dissociativos. Bom, gente, aqui agora a gente finalizou, né, o agrupamento B. Então, novamente, eu vou voltar lá naquele slide lá do B, aqui. Que, então, para a gente retomar, então, que nós falamos sobre personalidades antissocial, narcisista, histriônica e borderline. Então, lembrando que uma característica comum a esses 4 tipos de transtorno, né, de personalidade, é a teatralidade, a impulsividade e o desajustamento social. E o temperamento bem predominante é a alta busca por novidades. Tá? Alguns tipos têm mais, outros têm um pouco menos, mas em geral o que é mais predominante então é essa busca por novidade. Bom, gente, agora vamos falar sobre o agrupamento C, que é o último agrupamento, tá? Então, nele também teremos mais 3 tipos de transtornos de personalidades, tá? Mais 3 tipos de personalidade. A característica comum para esse agrupamento C é a ansiedade e a apreensão, tá? E o temperamento predominante dele é a autoesquiva ao dano. Nesse grupo vai entrar então 3 tipos de personalidades, que é a personalidade obsessiva compulsiva, a evitativa, que também é conhecido como esquiva, e a dependente. Vamos começar falando sobre a personalidade obsessiva compulsiva, tá? Então, basicamente, a característica desse tipo é uma preocupação com organização, com perfeccionismo e controle mental e interpessoal, tá? Às custas da flexibilidade, da abertura e de eficiência. Esse padrão começa lá no início também da idade adulta e ele vai estar presente em uma variedade de contextos. Os indivíduos com um transtorno então, de personalidade obsessiva compulsiva tendem a manter um sentimento de controle através de atenção às regras, sabe? Às vezes com detalhes assim bem triviais, procedimentos, listas, horários, ou até mesmo formalidades, tá? Então acaba chegando a perder o ponto mais importante da atividade, tá? Então justamente por essas preocupações excessivas com detalhes, sabe? Então eles são excessivamente cuidadosos e propensos à repetição, dando extraordinária atenção a detalhes e verificando repetidamente em busca de possíveis erros. Essas pessoas não percebem que os outros tendem a ficar muito aborrecidos com os atrasos e com as inconveniências que resultam no seu comportamento. Então, por exemplo, quando extraviam uma lista de coisas a fazer, então passam por um período de tempo incomum procurando-a, ao invés de despenderem alguns momentos recriando na memória e seguirem, né, com a realização das tarefas, né, das atividades. Então o seu tempo ele é extremamente mal distribuído,
tá? Então, sendo as tarefas mais importantes, deixando para a última hora. O perfeccionismo e os altos padrões, né, autoimpostos, pode-se dizer assim, de desempenho causam disfunção e sofrimento significativo então nesses indivíduos, que podem envolver-se tanto na tarefa de tornar cada detalhe de um projeto absolutamente perfeito a ponto de jamais terminá-lo, tá? Então, justamente porque se agarra tanto a um detalhe que acaba não conseguindo avançar. Então, por exemplo, a redação de um relatório ele acaba sendo atrasada por inúmeras revisões demoradas e que vai deixar, jamais vai deixar ela perfeita, sabe? Então, os prazos são perdidos e os aspectos então da vida do indivíduo que não são o foco da atividade atual acaba deixando de lado. Os indivíduos, então, obsessivo-compulsivo, eles demonstram excessiva dedicação ao trabalho e à produtividade, chegando então à exclusão de atividades de lazer e até mesmo amizades. Esse comportamento não é explicado então por necessidades econômicas. Eles frequentemente julgam que não tem tempo, né, para tirar uma noite ou um final de semana de folga assim, para sair ou simplesmente assim, para relaxar. Então eles podem adiar indefinitivamente alguma atividade, alguma viagem assim, recreativa, tirar férias, por exemplo, de modo que essa jamais pode acabar ocorrendo. Então quando chega, ou também, né, quando porventura chega a fazer uma viagem, por exemplo, eles se sentem muito desconforto, tá? Então, a menos que tenham levado consigo algo em que trabalhar, de modo a não, entre aspas, perderem tempo, né? Podem também haver uma concentração em tarefas domésticas, como por exemplo, uma limpeza excessiva e repetida, de modo de que se poderia comer do chão, assim, digamos assim, sabe? Porque é um piso extremamente limpo. Quando passam alguns tempos com os amigos, isso tende a ocorrer em alguma atividade formalmente já mais organizada, sabe? Por exemplo, um evento assim, esportivo. Então, passatempos ou atividades recreativas são abordados como tarefas sérias, que exigem meticulosa organização e um trabalho bem árduo. A ênfase a ênfase está em um desempenho perfeito, sempre, tá? Independente da atividade que vai fazer. Esses indivíduos então transformam brincadeiras em uma tarefa mais estruturada, como por exemplo, corrigir um bebê por não encaixar a argola em um pino já na ordem correta. Ou até mesmo ensinar uma criança pequena, né, a andar em linha reta num triciclo. Ou transformar um jogo de futebol, por exemplo, em uma aula, sabe? Então, os indivíduos com esse tipo de transtorno de personalidade, eles podem ser excessivamente escrupulosos assim, e bem inflexíveis acerca de questões relativas, né, à sua moralidade, à sua ética e aos seus valores, né, também. Continuando aqui, também eles podem forçar a si mesmo e aos outros a seguirem princípios também morais bem rígidos e padrões também que são muito estritos de desempenho. Então essas pessoas também eles podem ser implacáveis na autocrítica também dos próprios erros, tá? Então os indivíduos com esse transtorno ele também tem um respeito rígido para com autoridades e regras e insistem em uma obediência assim ao pé da letra, sabe?
sem qualquer flexibilidade de regras sobre circunstâncias atenuantes. Então, um indivíduo, por exemplo, ele pode não emprestar uma ficha para um amigo que necessita utilizar um, um livro, por exemplo, porque deve-se aprender a andar com as próprias pernas, sabe? Coisa assim. Ou até mesmo, ou porque isso seria mal, assim, para o caráter dessa pessoa. Então, por exemplo, preciso de um livro da biblioteca, mas tô sem minha carteirinha, por exemplo, ele não vai emprestar, mesmo que ele poderia, tá? Então, essas qualidades, elas não devem ser explicadas pela identificação cultural ou religiosa do indivíduo, tá? Então, os indivíduos com esse transtorno, eles podem ser incapazes de jogar fora também objetos usados, ou até mesmo que sejam já inúteis, mesmo quando não possuem mesmo um valor sentimental. Então, eles guardam lixo, né, por assim dizer. Frequentemente admitidos também ser guardadores de entulhos, né? Tem até aquela série famosa, né, acho que é no Discovery, né, lá das pessoas que têm esse tipo de personalidade, que acaba então guardando muitas coisas que não precisam. Eles consideram então um desperdício desfazer-se das coisas, porque sempre aquele dizer de nunca se sabe quando pode ser útil, sabe? Então, não preciso disso, não sei se eu vou precisar, mas eu guardo mesmo assim, tá? E geralmente eles ficam bem aborrecidos se alguém tenta se livrar então dessas coisas que eles guardam. Então, seus companheiros ou colegas mesmo podem deixar-se queixar-se da quantidade de espaço tomado às vezes por velharias, por revistas velhas, aparelhos quebrados, uns parafusos enferrujados e assim por diante. Os indivíduos também que são obsessivo-compulsivo, eles são avessos a delegar tarefas ou trabalhar com outras pessoas também, né? E eles insistem de maneira teimosa e irracional que tudo seja feito à sua maneira e que as pessoas que se moldam também ao seu jeito de fazer as coisas. Então essas pessoas frequentemente dão instruções muito detalhadas acerca de como tudo deve ser feito. Por exemplo, existe e somente um modo de aparar o gramado, tá? Ou mesmo só tem um jeito de lavar os pratos, ou de construir uma casa de cachorro, sei lá. Então, e ficam surpresas ou até mesmo irritadas se alguém sugere uma outra forma, uma outra alternativa. Em outros momentos, podem rejeitar ofertas de auxílio, mesmo quando estão com prazo vencido, justamente por não acreditarem que ninguém mais vai poder fazer as coisas corretamente, da mesma forma como ela ia conseguir fazer. Então, se vou fazer um trabalho em grupo, por exemplo, esse indivíduo, geralmente, ele tende a fazer tudo. Ou então, mesmo que faça a divisão, ele vai ter que passar por uma inspeção antes de ser entregue. Né? Inspeção da parte que os outros fez. Porque ele não consegue pensar que assim, fizemos uma divisão, cada um ficou responsável pela sua parte. Mas não, ele quer ficar, além de fazer a parte dele de uma forma perfeita, né, ao ver, né, dessa pessoa, ele também precisa cuidar dos que os outros estão fazendo, para fazer então que os outros sejam perfeitos, da forma como ele imagina. Então os indivíduos com esse transtorno, eles podem ser também miseráveis, assim, sabe, mesquinho, e manter um padrão de vida bem abaixo daquele que poderia então ser possível, sabe? Então acreditando que os gastos devem ser rigidamente controlados a fim de se precaverem assim de futuras catástrofes, sabe? Isso me lembrou agora bastante o minimalismo, tá? Mas não tem nada a ver não, tá?
Os indivíduos também com transtorno de personalidade, desse tipo, né, obsessivo-compulsivo, eles são caracterizados pela rigidez e pela teimosia. Então eles se preocupam tanto acerca de que as coisas sejam feitas de um modo correto, que eles têm dificuldade então em concordar com as ideias de qualquer outra pessoa. Então esses indivíduos fazem planos minuciosamente detalhados e que são avessos a mudanças. Estão totalmente envoltos em sua própria perspectiva. Eles têm dificuldade em ceder aos pontos de vista das outras pessoas. Amigos ou até mesmo colegas, eles podem acabar ficando frustrados, né? com sua constante rigidez. Ainda que os indivíduos com transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva reconheçam, né, que seria melhor para eles próprios se aceitassem opiniões. Então, eles podem recusar-se teimosamente, tá, a fazê-lo. Tá? Então, argumentando sempre que se trata do espírito assim, da coisa. Sabe? Bom, a gente já está finalizando, tá? Aguentem aí, mais um pouquinho. Eu sei que eu prometi que não ia passar de 1h30, mas infelizmente vai passar um pouquinho. Bom, agora a gente vai falar sobre o penúltimo tipo de personalidade, né, que é a evitativa ou de esquiva, como eu já disse no início então desse agrupamento C. Bem, a característica essencial então desse tipo de personalidade é um padrão invasivo de inibição social, também de sentimento de inadequação e hipersensibilidade à avaliação negativa, que começa geralmente no início também da idade adulta e que vai estar presente em uma variedade de contextos. Tá? Então, os indivíduos com esse tipo de transtorno, eles evitam atividades profissionais ou escolares que envolvam contato interpessoal significativo, justamente por medo de críticas, por medo de desaprovação ou de rejeição. A oferta de promoções no emprego também pode ser recusada, justamente porque as novas responsabilidades poderiam então ocasionar crítica dos seus colegas de trabalho. Esses indivíduos também evitam novas amizades, a menos que tenham certeza que eles serão estimados, né, e aceitos sem crítica também para essas outras pessoas. As pessoas também são consideradas críticas e desaprovadas, sabe? Até passar por algum tipo de teste, assim, né, provando o contrário. Então, os indivíduos com esse transtorno não participam de atividades de grupo, a menos que ocorram repetidas e até mesmo generosas ofertas de apoio e de afeto. Então, a intimidade interpessoal, ela frequentemente é difícil para esses indivíduos. Embora consigam estabelecer relacionamentos íntimos quando existem garantias de uma aceitação sem críticas. Eles podem exigir de um modo reservado, ter dificuldade para falar sobre si, sobre si mesmos, né? E acabam não expressando sentimentos íntimos por medo de serem expostos ou de serem ridicularizados ou até mesmo envergonhados. Uma vez que os indivíduos com esse transtorno se preocupam geralmente com críticas, né, ou com rejeição em situações sociais, então eles podem ter um limiar acentuadamente baixo para a detecção dessas reações. Também eles podem ficar extremamente magoados com qualquer crítica ou desaprovação, por mais leve que seja. Essas pessoas também tendem a ser muito tímidas, muito quietas, inibidas e até invisíveis, assim, entre aspas, sabe? Então, justamente pelo modo de que qualquer atenção possa trazer degradação ou até mesmo rejeição a elas. Então eles esperam que, independente do que digam, os outros possam considerá-los errados. Então, de modo que que podem não falar nada, sabe? Então eles reagem intensamente a indícios sutis mesmo de zombaria ou de desprezo.
Então, apesar do anseio de participar ativamente da vida social, eles temem colocar o seu bem-estar assim na mão dos outros. Os indivíduos também com transtorno de personalidade assim, evitativa, né, de esquiva, eles demonstram inibição em novas situações interpessoais, devido a seus sentimentos de inadequação e também de baixa autoestima. Dúvidas envolvendo sua competência social e atrativos pessoais tornam-se também especialmente manifestas também em contextos envolvendo interação com estranhos. Então esses indivíduos eles consideram-se socialmente ineptos, tá? Sem atrativos pessoais ou aquele sentimento de inferioridade. Eles mostram-se incomumente relutantes, né, a assumir riscos pessoais ou a se envolverem em qualquer nova atividade, justamente porque poderiam ser embaraçosas para eles. Também essas pessoas tendem a exagerar os possíveis perigos, né, de situações comuns, né, de modo que um estilo de vida limitado pode decorrer então da sua necessidade de certeza, de segurança, né? É a pessoa que prefere nunca correr nenhum tipo de risco. Então alguém com esse transtorno ele pode, por exemplo, cancelar uma entrevista de emprego pelo medo de ficar envergonhado, né? Ou por não estar adequadamente vestido assim, para a ocasião. Também agora, finalmente, então vou falar sobre o último tipo de transtorno de personalidade, tá? Que é a dependente. A característica essencial desse tipo, né, de personalidade é uma necessidade invasiva e excessiva de ser cuidado, que leva a um comportamento submisso e aderente ao medo da separação, sabe? Então esse padrão começa lá no início também da vida adulta e ele está presente a uma variedade de contextos. Então os comportamentos dependentes e submissos visam a obtenção, obter a atenção e os cuidados e surgem de uma percepção de si mesmo como incapaz de funcionar adequadamente sem o auxílio das outras pessoas. Então ele tem esse sentimento de dependência, ele precisa das outras pessoas porque ela não consegue cuidar de si própria. Então os indivíduos que têm personalidade dependente têm uma grande dificuldade em tomar qualquer decisão corriqueira. Por exemplo, qual cor utilizar, sabe, de uma camisa para ir para o trabalho, ou se devem ou não levar o guarda-chuva. Então, sem uma quantidade excessiva de conselhos e da parte dos outros, sabe? Ele precisa do julgamento da outra pessoa para tomar decisões extremamente simples. Esses indivíduos, então, tendem a ser passivos e a permitir que as outras pessoas, frequentemente uma pessoa, sabe? Uma única pessoa, que tomem iniciativas e assumam então a responsabilidade pela maioria das áreas importantes da sua vida. Os adultos então com esse transtorno, tipicamente eles dependem então ou de um dos pais ou do cônjuge para decidir onde devem viver, qual tipo de trabalho ele deve ter e com que vizinhos eles podem fazer amizade, né? Os adolescentes, que é mais difícil, né, com o transtorno, podem permitir que seus pais decidam o que deve vestir, com quem deve sair, com quem deve passar o seu tempo livre, qual curso fazer, por exemplo, na faculdade. Então essa necessidade que os outros assumam a responsabilidade, ele acaba extrapolando os pedidos de auxílios que são adequados, né, à idade e também à situação, né? Por exemplo,
as necessidades específicas de crianças, de pessoas idosas ou mesmo de pessoas deficientes, que daí sim é mais normal, né? Esse transtorno também, essa personalidade, né? Ela pode ocorrer então em um indivíduo que possui uma séria condição médica geral ou deficiência, mas nesses casos a dificuldade de assumir uma responsabilidade deve ir além daquelas que normalmente estaria associada, né, à sua condição ou à sua deficiência. Então, como por exemplo, temer perder o apoio ou mesmo uma aprovação, os indivíduos então com esse tipo de personalidade, muitas vezes têm dificuldade em expressar a discordância de outras pessoas, especialmente aquelas das quais eles dependem. Esses indivíduos também sentem-se tão incapazes de funcionar sozinhos que preferem concordar com coisas que consideram erradas e se arriscarem a perda de ajuda daqueles em que buscam orientação. Então eles não ficam zangados quando seria adequado com as pessoas cujo apoio e atenção necessitam por meio de afastá-las, né? Por medo de afastar elas. Se as preocupações do indivíduo relativas às consequências de expressar também discordância são realistas, como por exemplo temor, né, realista de retribuição de um cônjuge abusivo, o comportamento ele não deve ser considerado uma evidência, né, de um transtorno de personalidade dependente. Os indivíduos com esse transtorno eles têm dificuldade em iniciar projetos ou fazer coisas de maneiras independentes. Gente, eu tô já meio ofegante, né? Que eu tô muito cansado já tô gravando essa aula sem parar. Eles também, continuando então, né? Eles carecem de autoconfiança e acreditam que precisam de auxílio, né, para iniciar e para realizar suas atividades, né, suas tarefas. Eles esperam que os outros deem partida, assim, entre aspas, sabe? Por acreditarem que, por via de regra, os outros sabem fazer melhor. Então, esses indivíduos têm a convicção de serem incapazes de funcionar de modo independente e se apresentam como ineptos e carentes de constante auxílio. Entretanto, eles tendem a funcionar adequadamente quando recebem a garantia de que receberão supervisão e vai passar por uma aprovação de uma outra pessoa. Tá? Daí eles se sentem mais confortáveis. Então eles podem ter medo de parecer ou de tornar-se mais competentes por acreditar que isso levará ao abandono. Uma vez que confiam nos outros para a solução, né, dos seus problemas. Então, frequentemente não aprendem as habilidades de uma vida independente. Então, dessa forma, eles acabam então perpetuando essa dependência. Os indivíduos também que têm a personalidade dependente, eles podem ir a extremos também para obter algum tipo de carinho, de apoio, chegando ao ponto de se oferecer para realizar tarefas que são até desagradáveis, sabe? Se esse comportamento for capaz, então, de trazer-lhes os cuidados, né, que eles necessitam, né, o que eles querem. E eles acabam também, dispõem-se a fazer as vontades dos outros, mesmo que as exigências sejam irracionais. Então, sua necessidade de manter um vínculo emocional importante frequentemente resulta em relacionamentos desequilibrados ou até mesmo distorcidos. Eles podem fazer sacrifícios extraordinários ou tolerar abuso verbal, físico, até mesmo sexual. Cabe notar que esse comportamento, então, deve ser considerado uma evidência, né, do transtorno de personalidade dependente, apenas quando for claramente estabelecido que o indivíduo não dispõe de outras opções, né? Claro, né?
Terminando já, tá, gente? Continuando aqui ainda na personalidade dependente, né? Então, os indivíduos com esse transtorno, eles sentem desconforto ou desamparo quando estão sozinhos, né? Por medo exagerado, assim, de serem incapazes de cuidar de si próprios. Eles podem ficar colados assim, em uma pessoa importante em sua vida, apenas para não ficar sozinho, tá? Mesmo que não tenham interesse ou envolvimento no que está acontecendo, simplesmente quero ficar junto, tá? Então, quando o relacionamento significativo termina, como por exemplo um rompimento de um namoro, a morte de um dos pais, os indivíduos então que têm a personalidade dependente pode sair urgentemente em busca de um outro relacionamento que ofereça os cuidados e o apoio que eles necessitam, que eles estavam acostumados a receberem, né? Então, também a presença em sua incapacidade de funcionar, na ausência de um relacionamento íntimo, motiva esses indivíduos a se envolverem rápido e indiscriminadamente com a outra pessoa. Então, os indivíduos com esse transtorno, em geral, eles se preocupam com temores de que serão abandonados à própria sorte. Eles se veem, então, como tão dependentes dos conselhos e ajuda de uma outra pessoa que se preocupam com o abandono da parte dessa, mesmo quando não há uma justificativa para esses temores, sabe? Então, para serem consideradas evidências desse critério, então esses temores também eles devem ser extremamente excessivos e realistas, tá? Então, por exemplo, um homem idoso com câncer que se muda, né, para a casa de um filho para obter um auxílio, então apresenta um comportamento que é de dependência, né, mas que é adequado justo pelas circunstâncias, né, da vida, né, dessa pessoa. Bom, gente, agora a gente já está quase finalizando, tá? Nós vamos falar sobre assistência de enfermagem, tá? Então, para os indivíduos com transtorno de personalidade. Então, basicamente, gente, nós, como membros, né, da equipe de enfermagem, devemos sempre, então, ter um atendimento satisfatório, então, para esses indivíduos, tá? Então, não importa o tipo de resposta social desadaptada, tá? que esteja apresentado, né, pelo esse paciente, o atendimento dele deve se basear na acessibilidade, tá? Sempre. Também o enfermeiro, então, ele deve estar fisicamente presente junto ao paciente regularmente para que haja oportunidade para essa interação. Tá? Então, também demonstrar interesse pelo paciente, demonstrar empatia, justamente porque vários dessas personalidades faz com que o paciente, o indivíduo, ele se reprima, né? Ele fique muito sozinho, não queira fazer um contato com uma outra pessoa. Então, o enfermeiro ele precisa estar junto do paciente, tá? Então, mostrar que ele está ali disponível para conversar, né, para tirar alguma dúvida, né, para fazer essa interação. Se o relacionamento com o enfermeiro for saudável, o paciente poderá aprender a encontrar satisfação no relacionamento com outros seres humanos. Então, a partir do momento que o enfermeiro, a enfermeira, né, a equipe de enfermagem em geral esteja aberta para então acolher esse indivíduo e ele conseguir enxergar nesse profissional a possibilidade de interação, né? Então, se você demonstrar empatia, as chances, lógico que para esse indivíduo, né, ele sofre de uma condição, né, de um transtorno, que então para ele é muito difícil, mas a partir do momento que ele sinta confiança em você, ele pode então conseguir
encontrar então uma satisfação nesse relacionamento, né, com outras pessoas. Importante também sempre envolver os familiares no tratamento. A família tem um papel extremamente importante, né, no bem-estar e na recuperação. É lógico que nós estamos falando de um transtorno que não vai ter uma cura, né, mas vai ter um controle apropriado dessas características, né, desses sintomas que ele pode aparecer, né, que ele pode aparentar. Então, o modo também como o enfermeiro aborda e fixa limites pode fazer a diferença entre uma experiência hospitalar produtiva e contraproducente, tá? Então, a forma como que o enfermeiro vai abordar, né, e vai colocar os limites vai fazer a diferença, né, de um atendimento bom de um atendimento ruim. Utilizar atitudes de respeito com a finalidade de aumentar a autoestima do paciente também, isso é extremamente importante, não só para os indivíduos com transtorno de personalidade, como indivíduos com qualquer tipo, né, de alguma condição, né, independente da sua doença, seja ela envolvendo a saúde mental ou não. Tá? Também incentivar o paciente a visualizar seus pontos fortes e positivos. Isso é muito interessante, então ajudar esse indivíduo a conseguir fazer um feedback sobre sua vida, conseguir fazer ele enxergar em si próprio essas características que às vezes pode então estar atrapalhando então sua vida. E também estimular o paciente a fazer diários dos próprios sentimentos também pode ajudar eles a manter um relacionamento interpessoal. Tá? Vocês estão tendo aula com o professor Vinícius justamente sobre relacionamento, né, interpessoais. Então ele, melhor do que qualquer um, pode falar sobre essas características e sobre como que esse diário, né, dos sentimentos eles pode também ajudar o indivíduo não só com o transtorno de personalidade, como de forma geral, né? Qualquer pessoa, qualquer indivíduo pode sim fazer um diário com demonstração, né, colocando todos os seus sentimentos, justamente para depois fazer um feedback, né? Fazer um feedback do quais os sentimentos que têm predominado na minha vida. Bom, pessoal, finalizamos então nossa aula de assistência de enfermagem e saúde mental por aqui. Eu agradeço a todos por terem assistido essa videoaula. Sei que ficou bastante grande, tá? Ficou cerca de 2 horas de aula, mas o assunto ele é bem extenso mesmo, tá? Então precisava mesmo que fosse bastante longo, tá? Eu desejo profundamente que tenham bons estudos e nos vemos na próxima aula. Até mais!